Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu resumo de notícias de negócios comentadas e analisadas pela equipe da BTC e o primeiro programa opinativo de business do país. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de Soft Skills e Marketing pela BTC e no episódio de hoje, dia 2 de julho de 2020, falaremos sobre Telefônica e boom do setor na Europa, Restock demite e Inbrands pode vender VR, Shell e baixa contábil gigantesca, Cirque du Soleil na recuperação judicial, Uber tenta comprar mais um aplicativo de delivery, Mercedes abandona serviço de assinatura dos seus veículos, Gol expectativas de receita, Facebook e o boicote das grandes marcas, a briga entre Itaú e XP. Falaremos também da IRB e irregularidades contábeis, Prevent Senior e seus resultados e também a IPO da Pague Menos. Tem notícia pra caramba para hoje e para me acompanhar nessas notícias, estou com os meus colegas de bancada, Mayara Rocon, instrutora de Marketing e Estratégia do General Business Program. Fala, Má, como é que tá? Oi, Habib. Oi, Renato. Tudo bem? Oi, todo mundo aí. Um prazer estar aí com vocês hoje. Prazer é nosso, muito obrigado pela participação e também junto com a gente aqui, já adiantou, Renato Aracaki, instrutor de finanças corporativas, Valuation e Estratégia. Tudo bem, Renato? Fala, Habib, fala, Mayara. Pessoal, tudo bem? Espero que estejam passando bem aí de semana, né? Fechamos o primeiro semestre. Espero que tenham feito boas coisas dentro dessa pandemia, porque vai se estender para o segundo semestre também. Vamos lá. Temos as nossas turmas do GBP terminando agora nas próximas semanas, então já estamos aí nas disciplinas de Problem Solve, está indo bem legal, né? O pessoal com o Business Sense bem apurado. E se você quiser entrar nas turmas de férias, ainda dá tempo, está faltando aí alguns dias aí para a gente fechar o processo seletivo. Entre no nosso site www.btcompany.com.br/gbp. Vai começar agora, daqui a pouco, tá? E tem as turmas regulares, que vão começar no final de julho, que vão até o final do ano, que a gente vai discutir bastante sobre valuation, estratégia, marketing, um monte de coisa bacana para a parte de business propriamente dito. Também entre no nosso site e se inscreva. E vamos para cima, que hoje tem notícia pra caramba. Pois é, bastante coisa para a gente falar. Aproveito para pedir para você seguir a gente também no Instagram, @instabtcompany. Tem muito conteúdo exclusivo também por lá. Bom, pessoal, vamos lá. Algumas notícias mais curtas que a gente vai começar hoje, né? Então, começando aqui com uma notícia do Valor Econômico. CEO da Telefônica prevê boom de fusões do setor na Europa. Concorrência não é só com as teles tradicionais, mas também com WhatsApp e Facebook. Esse é o highlight da notícia. E a Mayara trouxe algumas informações aqui sobre a Telefônica, né, gigante espanhola, né, do setor de telecomunicações. E aí, Má, o que você traz em relação a essa notícia? Exato. Então, esse mercado aí, ele vem encolhendo muito, né? O setor de telecomunicações na Europa, desde 2000, né, nos últimos 20 anos, ele caiu em valor de mercado 75%. E a própria Telefônica, nos últimos 5 anos, caiu de 70 para 23 bi de euro de tamanho de mercado. Por quê? Porque é um setor que não está conseguindo se consolidar pelas regras europeias de competição, que, segundo até o entrevistado, que é o presidente do conselho e CEO da Telefônica, são regras muito antigas, que até estão desatualizadas versus Estados Unidos e torna difícil essa concorrência deles. E, além disso, né, além dessa dificuldade de consolidar, eles também estão competindo com novos players, né? Então, tiveram muitos novos entrantes nesse mercado e eles não estão conseguindo brigar de igual para igual. Aí, nessa notícia aqui, ele começa a falar que esses entraves, essas dificuldades, eles têm diminuído, principalmente agora que foi baixada, né, foi quebrada aí uma decisão, anulada, melhor, uma decisão de 2016, de que não deixou fazer uma união da O2, que é da Telefônica, né, com uma empresa de Hong Kong, e com essa anulação, ele vê aí uma porta aberta para um mercado um pouco diferente, né? E tiveram dois negócios que foram anunciados recentemente, ainda não foram aprovados, mas que ele vê como um novo horizonte para o setor de telecomunicações
telecomunicações da Europa poder né, ter o seu valor novamente. Né? Uma delas é da Mais Mobil, que tem investidores aí que têm participações em riscos, que querem tomar o controle dela, e também da própria O2, né, da Telefônica, que quer fazer um acordo com a Virgin Media de 31 bilhões de euros para formar uma JV entre as duas e poderem investir um pouco mais nesse setor. Ele até comenta de investimento de 10 bilhões de libras nos próximos 5 anos nessas duas. Muito bom. O setor de telecom bastante movimentado, né, na Europa. Aqui no Brasil também, né? O pessoal falando bastante da Oi, maravilha, vendo se investe ou não, né? E tem a Vivo aqui no Brasil também do grupo que a Mayara acabou de comentar. É importante a gente analisar tanto a competição como o que a Mayara falou dos novos entrantes nesse mercado. É uma análise que passa um pouquinho dos concorrentes diretos. Bom, vamos seguir. Próxima notícia, vou querer o comentário do Renato aqui, né, porque a gente volta para o assunto da semana passada no BTC Journal, que é varejo, né, ou fast fashion, moda, enfim, tanto faz. Restock demite e Inbrands pode vender VR, né, aqui do Valor Econômico. Dispensas na dona das marcas Dudalina e Lely Blanc atinge 1.200 pessoas, segundo fontes. Né? Renato, a Restock demorou muito tempo para divulgar os resultados do primeiro TRI, né? Saíram agora, acho que vale a pena você compartilhar algumas coisas, além de uma baixa contábil bem expressiva aí. Então, compartilha aí com a gente. Pois é, algumas empresas, elas demoraram aí para fazer a divulgação de alguns resultados que o mercado estava esperando bastante, né? Tem lá a Restock, a IRB, que a gente vai falar hoje, e ainda estamos esperando a CVC, que ela ainda não divulgou os resultados, que a gente quer dar uma olhada. Mas enfim, a Restock ela divulgou seus resultados do primeiro trimestre, e foi um resultado bem interessante, e mostrou por que eles demoraram tanto. Fizeram uma puta de uma baixa contábil, mas rapidamente tiveram uma queda aí de receita líquida de 17%, no nível de 209 milhões no primeiro trimestre. A margem bruta caiu também, foi de 68,9 para 63,5. E aí, qual que foi o prejuízo, né? Quando você pega lá o prejuízo contábil, deu 1.400 de prejuízo contábil. Aí você fala assim, caramba, o que aconteceu, né? Aí eles têm um ajustado, né? Porque eles fizeram uma baixa contábil. Tirando essas baixas contábeis, o prejuízo foi 47 milhões, contra 13 milhões do mesmo período do ano passado. Ou seja, tirando a baixa contábil, que aí fez o prejuízo ser muito alto, mesmo assim, a Restock ela não melhorou seus resultados no primeiro trimestre, né? Comparativo com o segundo. Ela fala que até fevereiro estava indo super bem, e aí veio a pandemia, e aí a pandemia ela, né, bateu muito forte ali nos resultados. Same-store sales da companhia foi menos 12%, sendo que a marca Lely Blanc caiu 20%, né, de produtividade. Dudalina se manteve constante, só que como o grosso de receita é Lely Blanc, esse negócio trouxe o resultado para baixo. Tem aquele negócio que a gente já fala, né, que ele tem um índice de liquidez corrente horroroso, né? Então ele tem lá ativos circulantes 750 milhões, passivos circulantes 1 bi. Então esse negócio tem um problema de liquidez. A KPMG até colocou isso lá no relatório da auditoria, falando que, talvez esse negócio dê algum problema. E a baixa contábil veio de onde? Isso daí a gente estuda nas nossas aulas de finanças corporativas e valuation. A baixa contábil ela veio do ágio da aquisição da Dudalina. Tinha lá 1 bi, lá vai cacetado, 1 bi 600, eles fizeram uma puta de uma baixa contábil. E aí também tinha um ativo diferido que veio desse intangível, né, que foi gerado no momento da integração, que também foi baixado, e aí deu lá aquela baixa contábil gigantesca. Deu 600 milhões de baixa no ativo circulante, e no diferido mais 600, deu lá 1 bi 300 aí no total, fora as ineficiências operacionais. Então, basicamente é isso, né? O que isso diz para o acionista? Que pagou muito caro na operação lá atrás. Então, eles refizeram todas as projeções desse novo cenário, falaram que, né, acho que pagamos muito caro aí pela Dudalina no passado, vamos fazer esse ajuste. É aquilo que eu falo, né? Estão desmontando as bombas relógios. A dívida líquida da companhia no primeiro trimestre está em 1 bi e quase 100, e aí eles estão renegociando todos os seus títulos lá com os debenturistas principalmente. Tá? Então, a gente já falou sobre isso. A Inbrands também divulgou resultados do primeiro trimestre, teve uma queda de 40% na sua receita,
Teve um aumento de margem bruta, mas está naquela estratégia. Menos desconto, né? Tem menos receita, mas a margem aumenta dentro daquela estratégia que a gente já tinha explicado. E a situação é bem melhor. A gente já tinha adiantado, que eu li lá no negócio, lá no acordo com os debenturistas, que eles colocaram a marca VR como, né, a garantia real ali, caso eles não comprem, que eu acho que vai acontecer. Então, os debenturistas, parabéns, ficaram donos aí de uma marca de moda, VR. Mas a situação é muito melhor. Então, ó, só para vocês terem uma ideia, o nível de ativo circulante deles é 420, não, 335 contra 222 de passivo circulante. Então, o índice de liquidez corrente da Embrands é muito melhor. Então, o pessoal coloca as duas empresas no mesmo patamar, mas a Embrands está bem melhor, assim, em termos financeiros, do que a Restock. Restock, vamos ver aí o que vai acontecer nos próximos dias, aí, como que ela vai se reestruturar. Notícia fala que ela demitiu gente pra caramba, né? Reduziu o salário da galera, mas, né, com essa pandemia e essa situação se estendendo, eu acho que vai precisar fazer mais ajuste para conseguir sobreviver. Pois é, né? E tem a história que a gente comentou já da recuperação extrajudicial. Bom, você que está acompanhando, caiu de gaiato aqui no BTC Journal nesse episódio. A gente tem toda a série semanalmente, então volta lá, vê o episódio que a gente fala sobre a situação da Restock no detalhe, tá? Vê lá que é interessante. E aí o que me impressiona é a baixa contábil, né? E como as pessoas acabaram pagando caro por certas marcas na ponta da camiseta ou da camisa, né? Só que a baixa contábil ainda é criancinha perto da próxima notícia que eu vou pedir para o Renato comentar também. Né? Também do valor econômico, o título é: Shell deve registrar baixa contábil de até 22 bilhões de dólares no segundo TRI, com impacto da Covid-19. Além disso, uma perda de 500 milhões de dólares em fluxo de caixa virá do acordo de unificação de exploração do campo de Lula no Brasil. Aqui a gente fala da Royal Dutch Shell, que beleza, baixa contábil. Renato, 22 bi de dólares. Que é isso? Bora. Isso daí é bem curtinha mesmo, é só para falar que as petroleiras elas estão disputando quem faz a maior baixa contábil. Né? Então, basicamente, a situação da economia mudou bastante, né, nas projeções por causa da pandemia, da desaceleração da economia como um todo. E aí, obviamente, todos os projetos que foram feitos lá atrás, elas não vão ter a mesma rentabilidade, né, no cenário atual. Então, o que eles estão fazendo? Estão reprojetando todos os projetos, trazendo o valor presente, e aí a diferença do que está contabilizado com, né, o valor real agora, dentro dessas projeções, eles estão fazendo as baixas. Primeiro foi a Exxon. A ExxonMobil, ela divulgou os resultados e demonstrou uma baixa de 3 bi. Ou seja, tudo que eles tinham investido, 3 bi, né, eles não vão conseguir recuperar. Aí depois veio a Petrobras, né? A Petrobras já veio mais forte, né? Uma baixa de 65 bi de reais, né? Que dá mais ou menos ali uns 15 de dólares, né? Então, assim, aí já na Petrobras já veio forte. Aí veio a British Petroleum, né? Divulgando que ia fazer uma baixa contábil de 17,5 bi, né? E agora veio a Shell, com a previsão de baixa de 22 bi. Basicamente, é isso, né? Um monte de projeto lá atrás que tinha uma rentabilidade boa, com esse novo cenário vai ter uma rentabilidade menor. Quanto? A valor presente? 22 bi. Então é isso que está acontecendo. As petroleiras limpando seu balanço, já reconhecendo essas perdas, aproveitando, né, que está todo mundo disposto a aceitar perdas, né, por causa da situação atual. A Shell veio bem forte. Vamos ver aí, né, no segundo TRI, se a ExxonMobil ela reconhece um pouquinho mais do que os 3 bi, agora parece ser extremamente modesto, perto das baixas contábeis das outras. Pois é, né? Pediu truco, agora chegou a hora da ExxonMobil pedir 6, né, Renato? É importante isso, mas a gente vê como os projetos estão sendo bastante redimensionados, né? Não, claro, né, mostra também não só que a crise afetou a demanda, mas também que muitos projetos foram pagos a um preço exorbitante, né? A gente falou aqui da Dudalina, né? E também acontece com expectativas de preço de petróleo. Bom, vamos seguir, pessoal. A próxima notícia é o momento desgraça do BTC Journal, né, que a gente fala da recuperação judicial. Aqui, então, Cirque du Soleil, pessoal, olha que tristeza. Essa daqui é do Brasil Journal, a reportagem aqui do Pedro Arbex, e o título é: Quem vai ficar com o Cirque du Soleil? Pediu recuperação judicial. E aí eu queria que a Mayara comentasse um pouco da situação, depois o Renato complementa. Então, May, e aí, o que aconteceu com o Cirque du Soleil? Olha, Habib, eu até diria que não é um momento tão desgraça assim. É uma notícia ruim, mas com um fundo bom.
Por quê? Lá em abril, eles já haviam falado que a situação não estava boa, que eles já tinham ameaçado entrar com uma recuperação judicial, que eles estavam aí com uma dívida, né? Eles estão devendo mais ou menos 900 milhões de dólares, né? E eles fizeram a demissão de muita gente, né? Já atingiu 95% da força deles, que não é CLT, né? São contratos por turnês, então provavelmente os contratos foram rompidos e devem voltar quando tudo voltar ao normal, né? Talvez não todos, mas lá em abril eu fiquei super triste, né? Então começaram a compartilhar essa notícia comigo. Eu falaram assim: será que o Circo de Soleil vai acabar? Eu falei: não, provavelmente eles estão só chamando atenção para possíveis compradores, para quando entrar com a recuperação judicial, conseguir vender mais fácil um stake da companhia para conseguir pagar essas dívidas, né? E dito e feito. Então, que bom, a notícia boa é o Circo de Soleil não deve acabar, né? Eles entraram com essa recuperação judicial na segunda-feira lá no Canadá, que eles são canadenses, né? E quem está tocando isso é a TPG, que tem 60% da empresa, e a recuperação judicial já começa com os atuais acionistas injetando 300 milhões de dólares na empresa. E aqui tem uma especulação aqui, né? Mas segundo essa notícia, já tem 6 consórcios interessados em comprar um pedacinho do Circo de Soleil, então que bom, né? Por isso que eu falo que não vai acabar o Circo de Soleil. E um dos consórcios aqui é até liderado pelo fundador, que tinha saído da empresa e agora quer voltar. Como que é isso, Renata? Bom, basicamente, né, a Circo de Soleil é um negócio bacana que a gente, né, detalha na nossa aula de estratégia. Aconteceu todo esse negócio, né, e um pouco do histórico, né, o Circo de Soleil está tão endividado, né, e está muito endividado, principalmente porque em 2015 o fundador, ele vendeu o Circo de Soleil para esse consórcio aí que tem como liderança esse fundo private equity do Texas, né, o TPG. E aí o que aconteceu? Esse fundo, ele fez essa operação, uma das coisas, uma das modalidades de operações que a gente ensina em valuation, que é o leverage buyout, ou seja, ele injetou dívida pra caramba na empresa para conseguir fazer a operação de compra. Injetou, na época, 1,2 bi. E aí o Circo de Soleil ficou muito endividado. E aí você aumenta um pouco, né, do risco, né, 1,2 bi de dólares de dívida. Aumenta bastante o risco, caso tenha algum problema, né, na geração de fluxo de caixa. Pois é, a pandemia trouxe esse problema, né, e aí a situação tá assim. Só que qual que é o ponto, né, que a Mayara colocou? O fundador, ele vendeu lá em 2015 o negócio e, conseguiu colocar aí bastante dinheiro no bolso. E saiu 100%, ele já tinha vendido tudo. Ele, na primeira operação ele vendeu, ficou com 10% e depois ele vendeu. Né? Timing perfeito. Por quê? Porque agora o negócio está extremamente endividado, sem receita. Então ele está numa situação frágil. Talvez ele consiga reunir mais investidores para conseguir voltar a ter uma participação do Circo de Soleil. Vamos ver, né, como que vai acontecer essa operação. Se ele conseguir fazer isso, vai ser muito parecido com o Flávio Augusto, né, que saiu, vendeu a operação dele aqui de escolas de inglês e aí recomprou o negócio por menos da metade, né, do que ele tinha comprado. Vamos ver se vai acontecer a mesma coisa. Pois é, o fundador vai lá, levanta o negócio, vem um grupo, compra, destrói o negócio, o fundador vai lá e recompra. A famosa estratégia Flávio Augusto, né, que vai ser possivelmente aplicada também no Cirque du Soleil. Interessante, obrigado pela análise aí, pessoal, porque é uma empresa que a gente aborda nas aulas de estratégia, né? Não é a empresa famosa como empresa, né? Todo mundo pensa como espetáculo, mas é uma empresa bastante relevante também no mercado canadense, como a Mayara tinha comentado. Né, vale a pena ficar atento. Bom, vamos seguir, pessoal. As próximas notícias, a gente vai entrar num tema de transporte e mobilidade. Né? Então, aqui a gente vai falar de algumas notícias diferentes. E eu vou começar com a nossa queridinha Uber, pessoal. Essa notícia é do Neofeed e o título é: Uber tenta mais uma vez comprar um app de delivery, mas a concorrência está grande. Depois de perder a Grubhub, a Uber negocia a compra da Postmates por 2,6 bi de dólares, mas há um concorrente que pode atravessar o negócio, e a companhia estuda também uma abertura de capital. Renato, o que você pode falar aí dessa possibilidade de aquisição da Uber? Não é a primeira vez que ela tenta comprar uma empresa de delivery, hein? Pois é, o que eu venho percebendo é que o Uber está meio desesperado para tentar fazer uma aquisição nesse segmento de delivery. Por quê? Primeiro, porque ela precisa ser rentável, né? O Uber nunca foi rentável e está sofrendo uma pressão muito forte do mercado, dos acionistas, para ela conseguir virar esse resultado, primeira coisa.
Segunda coisa, com pandemia, provavelmente o negócio principal dele teve uma queda abrupta de receita. Então, ele precisa demonstrar para o mercado que ele ainda tem chance de conseguir ter um crescimento e, eventualmente, fazer a virada dos seus resultados. Uma coisa que aumentou bastante com a pandemia foi o serviço de delivery. Beleza. E aí ele foi atrás lá da Grubhub. Só que a Grubhub, eles estavam lá em negociação, infelizmente a Just Eat foi lá e comprou. Aí ele falou assim, e agora, o que eu faço? Aí tá desesperado, tá tentando pagar o quarto em posição de mercado lá no mercado norte-americano, começando as negociações. Qual que é o problema? O problema é que já tem gente interessada e o Uber vai entrar em mais um leilão tentando fazer mais uma aquisição. A princípio, se eles conseguirem comprar esse negócio, eles viram um segundo em volume de venda lá nos Estados Unidos, que garante ele uma proximidade um pouco maior ali para o líder de mercado. Esse é um mercado que ninguém ganha dinheiro, tem gente que está próximo do break-even ou dá prejuízo, então ele vai depender muito de escala. Então, assim, ser segundo ou primeiro vai ser meio decisivo aí para conseguir ter esse negócio em termos de rentabilidade, ser um bom ativo. Então vamos ver aí o que o Uber está fazendo. Mas é basicamente o desespero aí para tentar mostrar para o mercado que eles estão conseguindo entrar num segmento que está em crescimento na pandemia, dado que ele vai dar uma péssima notícia no próximo resultado, que o negócio principal dele foi para o buraco. Pois é, e devem estar torcendo desesperadamente para sair o carro autônomo de uma vez por todas, né? Mas nesse meio tempo eles vão tentando tergiversar em relação aos aplicativos de delivery. Vamos ver o que acontece com a Uber, que a gente já avaliou no detalhe aqui também, se eu não me engano, em 2 programas. Então você que está acompanhando hoje, dá uma procurada no YouTube, é mais fácil de achar lá no BTC Journal, na nossa playlist, onde a gente avalia os resultados da Uber, a estratégia e todos os riscos associados à operação da Uber. Bom, seguindo aqui, eu vou querer comentário da Mayara numa próxima notícia também relacionada ao mercado de automóveis. E aqui a gente fala da Mercedes, uma empresa um pouquinho mais antiga que a Uber, e manufatura. Vamos lá, o título, a notícia do Neofeed também, o título é Fora das Pistas. Mercedes abandona serviço de assinatura 2 anos após lançamento. Batizado de MB Collection, o programa dava acesso a 30 modelos da marca por meio de uma taxa mensal fixa, mas não decolou. Mayara, eu queria entender um pouquinho se realmente esse programa foi o fracasso total, talvez a notícia dê a entender, e também o que talvez tenha de interessante nesse modelo. Vamos lá. Ótimo, Rabi. Vou então separar notícia boa e notícia ruim, né? Então, lá em 2018, a Mercedes-Benz criou esse MB Collection, que era um serviço de assinatura. Eles começaram em Atlanta e depois eles até estenderam para outras 2 cidades dos Estados Unidos. A sacada deles foi muito legal aqui, até um tema que a gente comenta na aula de marketing, né? Então, o objetivo do marketing é você suprir, criar um desejo do consumidor e você tem que entregar isso, você tem que monetizar isso. Se você só cria o desejo e não monetiza, a empresa não ganha dinheiro, né? Agora, a Mercedes é uma marca, um portfólio aí muito aspiracional. O que significa? Você cria esse desejo, um monte de gente, mas poucas pessoas realmente monetizam. E aí você acaba deixando dinheiro na mesa, né? E aí o caminho não é você fazer Mercedes com 50% de desconto para todo mundo conseguir monetizar, mas é você achar outros meios de monetizar. E aí, no caso da Mercedes, eles viram que tinham muitas pessoas que queriam comprar Mercedes, mas ainda não estavam na hora, que eram consumidores jovens, que talvez dali a alguns anos eles teriam dinheiro suficiente para comprar a Mercedes, mas ainda não conseguiam, né? E aí a Mercedes falou, vamos então tentar pegar esse desejo que a gente já criou no jovem, né? Aproveitar também a economia compartilhada, que está bombando, né? E vamos fazer esse programa de assinatura. Então, outras marcas também já tiveram essa ideia de como que a gente consegue monetizar esses desejos criados, né? Então, Audi, BMW, Volvo, Lexus, eles têm serviços parecidos com esse de assinatura da Mercedes. E a Ferrari, por exemplo, ela faz boné, faz perfume, faz jaqueta com a marca Ferrari, que também é um jeito de você monetizar esse desejo criado, mas não necessariamente vendendo carro, que é muito caro. Então, eu falo que o perfume da Ferrari é super caro, mas eu consigo comprar, né? Versus uma Ferrari que é super cara e eu não consigo comprar, né? Então, eu dou dinheiro para a Ferrari mesmo sem comprar o carro. Até um parênteses aqui, a Ford e a Cadillac, elas tentaram fazer esse serviço de assinatura e acabaram desistindo porque também não conseguiram.
Mas bem, o que era isso, né? Essas mensalidades que você comentou iam de mais ou menos $1.100 a $3.600 por mês, então é um valor bem abaixo do custo de uma Ferrari, de uma Mercedes, e você podia trocar os modelos dos carros conforme você quisesse, né? Então era legal que você não ficava sempre com o mesmo carro. E aí você fazia esse pedido para um aplicativo deles, já incluía seguro, manutenção com um atendimento de um concierge, né? E o pensamento deles foi que em um ano e meio, mais ou menos, eles conseguiriam usuários suficientes para conseguir ter lucro, mas eles não conseguiram. Então, eles falam que eles tiveram aí poucas centenas de usuários, que é realmente muito baixo. Talvez também faltou eles pensarem em como trazer o lucro adicional, não só pelo modelo de assinatura. Então, depois de 1, 2, 3 anos, né, o tempo de vida útil de assinatura que eles imaginassem ali, eles poderiam vender o carro no mercado e teriam um lucro também com isso. Então, muitas empresas de leasing fazem isso, né? Elas não têm todo o lucro esperado com o tempo de leasing, mas elas complementam isso com a venda do produto no final. Né? Algumas empresas, até parentes, fazem isso com o uso de caminhão, né? Também, você não consegue ter todo o retorno do uso do caminhão, mas aí você tem retorno na venda. Mas aqui, então, a notícia boa, né? A notícia ruim é que o serviço está acabando, né? Mas a notícia boa é que eles conseguiram entender esse consumidor e realmente eles provaram essa hipótese. O cara quer ter uma Mercedes, mas ele ainda não consegue comprar, ele não juntou todo esse dinheiro, mas ele tem um potencial. Prova disso é que os clientes assinantes, eles eram mais ou menos 10 anos mais jovens do que os clientes típicos que compravam o carro da Mercedes, né? Então, eles conseguiram conhecer esse consumidor, juntar dados, entender as preferências, e eu imagino que eles vão fazer outros tipos de produto / serviço para conseguir atingir esse cara e monetizar esse desejo. Muito bom, não é interessante, né, que conseguiu pegar o público-alvo que eles tinham expectativa, né, mas o modelo infelizmente não se tornou rentável, mas pelo menos como uma possibilidade de marketing de conteúdo talvez tenha servido bastante, né? Só para complementar, fechar rapidinho, Renato, um ponto interessante que você tinha levantado antes da gente começar a falar aqui, né, seria por que esse modelo não dá certo no caso da Mercedes, mas ele é um modelo rentável no caso das locadoras de veículos, né? Talvez tenha algum ponto aí que tem uma diferença razoável nesse modelo. As locadoras, elas, né, qual que é a agregação de valor, né? Você só aluga por ocasião, então você não precisa ficar pensando, né, em deixar o carro ali, e você faz um ticket baixo, né, relativamente baixo ao valor do carro, para você ter um máximo de nível de ocupação do carro, e aí tem um valor residual que você faz a rentabilização vendendo, né? Tanto é que todas as locadoras, a gente já analisou aqui várias, né? Tem o braço ali de alocação, que tem alta margem, né? Beleza? E tem a parte de venda para você conseguir recuperar o valor que você investiu no carro e aí conseguir, né, dar aquela renovada na frota. Eu não sei como que a Mercedes trabalhou esse serviço, né? A própria Mayara falou que essa é uma possibilidade que eles poderiam fazer. E tem uma coisa que você, Habib, já tinha falado também antes daqui da gente começar. Tem muito substituto, né, desse tipo de serviço, né? A parte de leasing propriamente dita, né, que existe lá nos Estados Unidos, ele é relativamente barato também. Então ele também é um concorrente para esse tipo de serviço que as montadoras estão fazendo. Mas aquele negócio, né, que vocês analisaram, os dados estão aí, né? O teste foi feito, os dados estão aí. Agora vamos ver qual que vai ser o bom uso desses dados em relação, né, à Mercedes com essa identificação do público-alvo, né, um pouco mais jovem do que o tradicional. Exatamente. Eu sempre acho um pouco complicado mudar no forceps alguns hábitos de consumo, né? No caso, o público da Mercedes é um público de poder aquisitivo mais alto, como a Mayara falou, o público que adquire o carro tende a ser mais velho também, que tem muito interesse em adquirir o carro, né? Ter a posse do negócio, público mais jovem menos, né? Mas aí o poder aquisitivo não ajuda. Então é adaptar o público-alvo. Vamos ver o que a Mercedes faz desse uso desse modelo. Né? E agora mudando um pouco, né, ainda no modelo de transporte, né, mas saindo um pouco das 4 rodas, não sei quantas rodas tem um avião, tá, pessoal? É ignorância da minha parte, mas vamos falar um pouquinho do mercado de aviação, né? O Valor Econômico tem uma notícia aqui, o título é: Gol espera queda de 70% na receita do segundo trimestre.
a empresa já reduziu sua capacidade em cerca de 80%, sendo 75% das rotas nacionais e 100% das internacionais. Maiara, como que estão as expectativas para a Gol, hein? Habib, até como curiosidade, eu imagino que o porte de avião que a Gol usa tem 12 rodas. Mas vamos lá. A Gol, 2 semanas atrás, né, na semana bem do meio de junho, eles viram a compra de passagens aumentar em 27% versus a semana anterior e em quase 200% versus a semana de 22 de março, que foi realmente a semana que começou a quarentena aqui no Brasil. Então, eles viram esse aumentozinho, que traz uma esperança, mas ainda está 80% abaixo do mesmo período do ano passado, né? Então, está longe de recuperar. Eles estão já aumentando aqui os voos, né? Então, eles começaram com 50 voos por dia em março, foram para 70 voos por dia em maio, né? E em julho, agora, eles estão prevendo 120 voos por dia. Mas mesmo assim, com esse trimestre terminando em julho, né? O segundo trimestre de 2020, eles ainda esperam uma queda de 70% da receita, que era de 3,1 bi de reais, 3,1 bi de reais no ano passado, deve ser de 900 milhões para o segundo tri desse ano. E como a receita está caindo 70% e eles só conseguiram diminuir as despesas totais em 50%, a margem EBITDA também vai sofrer, né? Ela era de 26%, vai para 6%. Provavelmente eles vão ter um segundo tri de prejuízo consecutivo, porque no primeiro tri desse ano, apesar de não ter sofrido tanto com a quarentena, né? A quarentena estava só começando, mas o dólar, né, skyrocket ali, aumentou para caramba, e eles tiveram um prejuízo de 2,3 bi de reais entre janeiro e março, né? E mesmo assim, eu vou juntar até uma outra notícia que eles deram na semana passada, né? Eles falaram que até dezembro eles esperam que esse percentual de voos por mês ainda aumente e dezembro tenha 80% dos voos que teve em 2019 e o ano consiga fechar entre 65% e 75% de receita versus 2019. Mas nessa última notícia que você leu, o presidente já fala que assim, eu não vou fazer previsões porque está muito difícil. Então, provavelmente até essa previsão que eu contei para vocês, ele já desistiu. E assim, não é um susto aí, né? A quarentena, claro, deixa tudo muito pior, mas a gente sabe que o mercado de companhia aérea é um mercado muito difícil. A gente analisa nas aulas de Frankfurt Porter, principalmente dentro de competitividade interna e barreiras de entrada e saída, que mostra que a lucratividade de companhia aérea é ruim mesmo, né? E aqui no Brasil não é diferente. E elas acabam oscilando aí, então elas têm, um ano tem margem baixa, o outro ano tem prejuízo, aí de novo tem margem baixa e prejuízo, margem baixa, né? Então é realmente um mercado muito ruim. Com exceção do que a gente falou, acho que uns 2 journals atrás, que são as companhias low cost, né? Por quê? Porque elas têm uma estratégia diferente de atuar em nichos de mercado, então elas conseguem ter uma lucratividade melhor. Mas bem, o interessante também é que tem uma outra notícia da Gol, que eles comentam que eles estão fechando aí um empréstimo de 2 bi de reais com o BNDES e alguns outros bancos privados, né? Mas eles estão também querendo negociar com o governo uma venda de 100 milhões de reais em passagens aéreas, como se eles recebessem o dinheiro agora e dessem o produto depois, né? Então não é um empréstimo, é um pagamento com produto. Isso é muito legal, né? Quando você consegue fazer pagamentos com produto, é excelente para a empresa, porque a gente acaba tendo um custo menor do que o valor percebido para o cliente, né? A gente até comenta isso nas nossas aulas de comunicação, quando a gente fala de promoção de preço. Então, você vai fazer uma promoção para o consumidor, tenta dar desconto em produto, né? Um leve 3, pague 2, ao invés de dar um desconto em dinheiro, né, que seria desconto de 30% no produto, né? Por quê? Porque o consumidor recebe um produto a mais, para ele é o valor de um produto e o custo da empresa é menor do que o valor de venda de um produto. Renato, o que você acha disso? Vamos lá, rapidinho, só para essa última parte aí que você falou é muito interessante, né?
porque ele mostra aquele conceito, né, do Customer Funded Business, que a gente já falou aqui no BTC Journal. Basicamente, a empresa querendo vender seu produto antecipadamente para conseguir gerar caixa, né? Isso daí é interessante. Uma coisa que precisa ver, obviamente, para o governo, né, como se fosse um empréstimo disfarçado, né, se tem só um crédito, né, no valor, ou eventualmente isso garante uma quantidade mínima de passagens né, que o governo pode usar por região. Por quê? Porque o que vai acontecer é que essas companhias aéreas vão fechar, né? Então, a Aeroméxico, né, pediu recuperação judicial, mais uma que pediu recuperação judicial. O que está sendo, né, previsto de tendência para esse setor? Vai ter uma consolidação de mercado, vai ter menos competição, o valor das passagens vai subir. Então você vai lá, né, vende lá não sei quantos milhões lá para o governo e depois, né, você achando, né, com um preço de mercado que você vai ter um monte de passagem, a passagem sobe e você tem um volume muito baixo. Então assim, precisa dar uma olhada direitinho como que vai ser essa operação com o governo. Mas enfim, é uma operação interessante do lado da Gol para conseguir antecipar um pouco de receita dentro desse cenário aí que está péssimo aí dentro, né, das companhias aéreas como um todo. Pois é, as empresas fazendo de tudo aí para sobreviver no setor aéreo, sempre vai ter ajuda do governo, como a gente já tinha adiantado alguns episódios anteriores, né? Mas estão passando por um sufoco, como a Mayara falou, é um mercado que costuma ter rentabilidades muito baixas, ano sim, ano negativo, ano pouco, ano negativo, ano pouco, né? Isso é complicado mesmo. Bom, aqui a gente fecha a nossa parte do journal do setor de transportes, né? E agora a gente vai para um outro segmento que a gente vai falar de marketing e polêmicas, né? Então, polêmica, maravilha, né? Essa notícia do Valor Econômico, o título é: 1/3 das grandes marcas deve suspender gastos com redes sociais. O boicote contra o Facebook e outras plataformas tem o potencial de se espalhar para a maioria dos grandes anunciantes. Mayara, quero que você me explique um pouco, explique para o pessoal que está ouvindo a gente no BTC Cast, ou vendo pelo YouTube, o que está acontecendo? O que é essa polêmica que pegou principalmente o Facebook, mas se espalhou também pelo Twitter e outras redes sociais, que as grandes marcas estão boicotando, hein? Exato, né? Então as grandes marcas elas pagam para aparecer com os anúncios nessas redes sociais, só que como tem muito conteúdo de ódio nas plataformas, as marcas falaram assim, cara, eu não quero ter o meu anúncio do lado de um post de racismo, né? Então eles começaram um boicote de pelo menos um mês aí do Facebook, que se chama a hashtag Stop Hate for Profit, né? Querendo falar que o Facebook tem lucro em cima do ódio. E aí essa notícia comenta, né, que quase 1/3 das marcas grandes já decidiu que vai suspender gasto com rede social. E na pesquisa que eles fizeram, tem ainda 41% que falou que não vai suspender, mas ainda está tomando essa decisão. Então, esse percentual aí de marcas que vão suspender deve aumentar. E entre essas marcas tem Unilever, Adidas, Starbucks, Coca-Cola, Ford, HP. Então, assim, é um prejuízo grande que o Facebook pode ter aí de perder essas marcas grandes. Começam com um boicote de um mês, mas algumas já estão indo para períodos mais longos, de até 6 meses. E toda hora estão aí calculando quanto a mais que o Facebook está perdendo agora. Quando Unilever e Coca falaram que ia sair, esse prejuízo estava em 75 bilhões de dólares de perda de valor de empresa, né? Isso me lembra um pouco em 2017, né, 3 anos atrás, quando teve exatamente esse mesmo movimento de boicote, mas contra o YouTube. Então, as marcas colocavam propagandas lá, né, antes de um vídeo ou ao lado de um vídeo, e tinha muito vídeo de ódio e principalmente vídeo de terrorismo, né? Então as marcas falaram, ou você ajeita isso, ou a gente não vai querer mais investir no YouTube, né? Então também teve esse movimento de boicote, o Google conseguiu se reestruturar ali nos filtros e como que eles barravam o vídeo, né? E tudo voltou ao normal. Agora é a vez do Facebook, né? Entender o que ele vai controlar, como que ele vai controlar, o que ele vai bloquear. Pois é, um ponto importante, só um breve comentário do Renato, né? Acho importante a gente falar, o Facebook, assim como o YouTube, né, são negócios de plataforma, né, e acabam tendo seu conteúdo criado pelos próprios usuários, né, Renato? Como é que você vê esse aspecto? O Facebook ele está numa sinuca de bico porque essas grandes contas elas representam ali uns 30% da receita dele, né, que é relevante.
Só que tem os outros 70. Né? Os outros 70 são pequenos empresários, pequenos negócios que investem, né, no Facebook por causa da quantidade, né, do volume de pessoas que estão na plataforma. Eu falo que as redes sociais, né, elas só refletem um pouco de como que é a sociedade, né? Então, se a sociedade está lá brigando, é porque a rede social também vai brigar. Então, assim, eu não sei. Eu acho que o Facebook ele está numa sinuca de bico. Se ele coloca muito controle, né, ele deixa de ser tão atrativo assim para o pessoal que, né, preza por liberdade, etc. e tal. Agora, se ele não colocar, também as grandes marcas, aí, como a Mayara falou, né, não querem ter a sua marca associada a esse discurso de ódio ou essas brigas que acontecem em redes sociais. Vamos ver o que o Zuckerberg vai fazer. Mais um problema para o Zuckerberg resolver. Já tinha lá o problema do mercado financeiro, da moeda, de tentar entrar no Brasil. Agora, no seu negócio principal, mais um problema para ele tentar resolver. Pois é, e para finalizar do ponto de vista das marcas, né, até complementando o que a Mayara falou, né, é importante entender a associação que você quer trazer para sua marca. Então, nada mais justo do que as ações de boicote que as marcas estão fazendo se elas acreditam que de fato vai ter um prejuízo de exposição ali, né? O boicote é mais uma ferramenta que as empresas podem utilizar para fortalecer marca, enfim, ou tomar ação que eles podem, né? Não há nada de ilegal nesse tipo de ação, é importante salientar. Mas é, como o Renato falou, um grande desafio aí para o Mark Zuckerberg ver o que faz na sua plataforma, né? Em todas as empresas do grupo. Bom, seguindo aqui, esse foi o primeiro aspecto aí de marketing, a polêmica da semana. A segunda polêmica da semana, claro, todo mundo falando da briga entre XP e Itaú. Né? Então eu peguei uma notícia da Exame aqui para elaborar. O título é Novo Round. Itaú perde 150 milhões de reais todo dia para a XP, diz a XP. Né? Deixa eu só colocar um contexto aqui para o pessoal, e como muita gente perguntou, queria entender por que, que o Itaú fez, a XP dá medo no Itaú, o Itaú está desesperado, enfim, a XP tem conflitos de interesse, enfim, vamos resumir a história, né? Eu dei uma estudada no que aconteceu, né? Conheço um pouco das duas empresas, então vamos lá. Né? Basicamente, semana passada, o Itaú lançou uma campanha em horário nobre de rede nacional, falando criticando o modelo de rebate de agentes autônomos, não nomeando a XP, mas, claro, inferindo a XP, porque ela usa também esse modelo. Né? O que é essa taxa de rebate? Né? O agente autônomo ele não é remunerado pelo cliente final, né? Mas ele recebe uma remuneração, né? Senão a atividade não existia. Em geral, essa remuneração vem por essa taxa de rebate, que é uma comissão que um fundo de geralmente é fundo de investimento, paga para os agentes autônomos que trazem dinheiro para esse fundo, né, que colocam custódia. Então aqui existe um conflito de interesse, segundo o Itaú, tá? E eu concordo com o Itaú nesse aspecto, de que o agente autônomo ele preza pelo bem do cliente, mas ele recebe pelo fundo. Tá? Então tá aqui o cenário. Tem gente que discorda, acha que não é conflito, eu acredito que é, enfim, é uma discussão que não vale a pena entrar no detalhe, mas o que acontece é isso. E aí a XP, servindo a carapuça, foi lá e fez uma resposta através do Guilherme Benchimol, que é o fundador e CEO da empresa, né, criticando o Itaú nominalmente, falando que o Itaú oferece produtos ruins, que todo mundo está indo para a XP, e até colocando ali o slogan do Itaú, né, feito para você, falou, o Itaú não foi, né, nunca foi um banco feito para você. E aí o negócio começou a escalar e foi nessa notícia o pessoal da XP, um dos diretores da XP, falando que todo dia 150 milhões de reais de custódia saem do Itaú e vão para a XP. Né? E aí eu queria entender um pouco melhor. Aí eu fui atrás de alguns números, né? O Renato já deu um highlight do Itaú há um tempo atrás, né? A gente avaliou a XP no detalhe no IPO, né, que eles fizeram, então deem uma olhada lá, a XP tem resultados espetaculares também, vale a pena comentar, a gente avaliou recentemente também, depois que ela liberou os resultados do primeiro TRI, mas eu fui ver do Itaú, né, o quanto que a XP dói no Itaú. Vamos dar uma olhada. Então, no primeiro TRI de 2020, né, o Itaú faturou aí 29 bilhões de reais. Né, 29 bi, teve um crescimento pequeno em relação ao primeiro de 2019 e decresceu em relação ao quarto TRI de 19. Bom, vamos lá, desses 29 bi, quase 18 bi são produtos financeiros, intermediação financeira. Eu estou falando aqui de crédito imobiliário, crédito consignado, juros do cartão de crédito, são produtos bancários, onde a XP não entra. Né? Isso daqui é o grosso do faturamento do Itaú.
serviços correspondem a 9,5 bi de reais da receita. E aí, pegando dentro de serviços, 3 bi são cartão de crédito. Então, grande parte do serviço é cartão de crédito. Assessoria e corretagem é 0,9 bi, tá? 950 milhões mais ou menos. E administração de recursos, 1,5 bi. Essas duas partes, que correspondem a 8% da receita total do Itaú, é aonde a XP compete, tá? Então, se a gente falar de competição e de quem dá desespero no Itaú, né, eu não diria que é a XP, né? Eu diria que são os outros grandes bancos que concorrem pela parte de produto e fintechs como o Nubank, como Banco Inter, Neon, etc., que trabalham e cutucam o Itaú no segmento de cartão de crédito. Tá? Então, falando do tamanho do Itaú, acho que não dói tanto a XP. Né? E falando aí, o pessoal fala que 150 milhões de reais vão do Itaú para a XP. Eu acho muito difícil que o pessoal da XP tenha de fato esse dado aí. Né? Seria uma análise de dados bem caprichada que eles fazem, né? Mas com o Itaú, obviamente, não dá para a gente saber. Mas se a gente falar de captações, o Itaú teve acréscimo no primeiro TRI. Né? Então, depósitos à vista cresceu mais de 38%. Depósitos de poupança cresceu quase 10% em relação ao quarto TRI de 19%. A prazo cresceu mais de 40%. Né? Aí tem lá fundos e carteiras administradas. Né? Cresceu também do quarto TRI para o primeiro TRI de 2020. Né? Cresceu de 1 TRI 150 bi para 1 TRI 300. Né? Então, beleza. O único ponto que diminuiu foi do primeiro TRI de 19 para o primeiro TRI de 20. Né? Aí talvez aqui a gente possa dar um crédito à competição da XP. Mas na minha visão, não é tão preocupante assim para o Itaú. E fica a pergunta, por que o Itaú fez uma propaganda tão agressiva? Tá? Eu considero que foi uma falta de tato aí no Itaú. Mas eu não sei, eu queria que a Mayara comentasse o que ela acha desse tipo de marketing. Vamos lá. Obrigada, Habib. Então, a XP, ela sempre se posicionou contra os bancões, né? O jeito antigo de fazer banco. E assim, não é muito legal você falar abertamente, diretamente mal de um competidor, mas se a XP tivesse falado mal do Itaú diretamente, abertamente, não teria sido tão ruim quanto o que aconteceu, que foi o Itaú falando abertamente mal da XP, começando essa briga, né? Por quê? Porque o Itaú é uma marca muito maior, como você disse, não é a XP que vai ficar fazendo cócegas no Itaú, né? Ele deveria ter outras preocupações. E quando você é uma marca grande, com muito valor de marca, e você responde uma marca menor, você acaba que eleva essa marca menor ao seu próprio nível, né? Essa é a impressão que as pessoas acabam tendo. Então, o Itaú, no fim, denigre a marca dele, acaba tendo um posicionamento de marketing que não tem nada a ver com o posicionamento anterior que ele tinha, e ainda eleva a XP ao nível dele, né? Então, não faz sentido. E aí, quando fala assim, mas lá nos Estados Unidos a gente vê Coca e Pepsi, né, uma falando diretamente com a outra, ou McDonald's e Burger King, uma falando diretamente com a outra, é porque lá nos Estados Unidos as duas têm o mesmo tamanho, então Coca e Pepsi são muito parecidas, McDonald's e Burger King são muito parecidos, então você está respondendo um competidor que tem o seu tamanho, agora quando você responde um pequenininho, aí você está dando força de marca para ele, então não foi muito legal. Até colocando um outro ponto aqui, que foi o ponto da XP, eu não acho muito legal também o fundador da marca ficar dando a cara da empresa, até porque é um risco para a empresa. Ele é uma pessoa, né? E ele pode fazer coisas que às vezes a empresa não gostaria de ser linkada com. Por exemplo, o que aconteceu na semana passada, o fundador da CrossFit colocou lá um comentário na rede social dele racista, pegou super mal, ele tirou da rede social, a empresa se desculpou, mas o CrossFit, né, a marca CrossFit, que vive de marca, né, conseguiu denegrir a marca, e até, por exemplo, a Reebok, que deve ser a maior compradora de royalties deles, já falou que não vai renovar o contrato, né, então é um risco muito grande deixar o fundador como a cara da empresa. E aí, por fim, né, o que eu consideraria algo um pouco mais saudável é o que o Safra fez, por exemplo, né? Então, ele viu ali uma briga, né, né, a XP querendo pegar clientes dos bancões, e aí o que ele fez? Ele
teve um posicionamento muito melhor do que o do Itaú, de falar dele, né? Então, em vez de falar mal do outro, fala bem de você. E aí ele falou bem da experiência que ele tem, falando que ele tem 175 anos de história, e se você quer investir o seu dinheiro, você deveria contar com essa experiência dele. Mas é isso aí, eu não vejo uma boa justificativa para o Itaú ter feito isso, acho que foi um posicionamento muito ruim, acho que foi um erro de marketing isso, mas, né, vamos ver então como que isso vai ter o desfecho aí. Pois é, eu só queria terminar com duas ponderações rápidas aqui, só para evitar os haters também, porque eu critiquei aqui o modelo da taxa de rebate da XP, né? O Itaú também, poxa, até 2017 só tinha produtos dele mesmo à venda nas plataformas, né? Então era extremamente concentrado, poucas ofertas de produtos de fora, e também os seus gerentes eram remunerados com bônus em relação à venda de produtos. Tá? Então aqui o Itaú dizem que mudaram a forma de bonificação dos gerentes de relacionamento, etc., mas tem toda uma história que também está associada a conflito de interesse. Então vamos lá, né, as duas aí têm mão suja. E um outro ponto, né, que o Itaú aparentemente mudou um pouco a linha de marketing com essa propaganda. O Fernando Chacon, um amigo meu pessoal, era o CMO do Itaú até ano passado, saiu, e eu, conhecendo ele por muitos anos aí, não imagino ele deixando uma propaganda dessa indo ao ar, tá? Então pode ser que tenha alguma mudança aí na linha de comunicação. Vamos entender, um grande abraço aí para o Chacon, né? Mas é interessante a gente analisar como que isso vai se dar ao longo dos próximos dias, né? Vamos ver se essa briga escala ou se todo mundo esquece. Bom, vamos continuar, pessoal. A próxima notícia, agora já mudando um pouco de assunto, né? Mas continuando aqui no mercado financeiro, né? Olha só, Exame, título da notícia: investigação no IRB encontra irregularidades contábeis em balanços. Renato, IRB de novo, agora com mais irregularidade. A gente já falou do IRB, né, daquela possibilidade de fraude contábil, né? A gente explicou toda a história, o que estava acontecendo, você detalhou muito bem. E agora, o que está acontecendo com o IRB? Bora, vamos lá. Bem rapidinho, IRB é um caso que a gente vem acompanhando bastante, desde o relatório da Esquadra, falando que o negócio tinha algum problema, porque estava dando uma rentabilidade exorbitante, até um monte de coisa que aconteceu, né? Que o CFO, o CEO fazendo declarações incorretas, que o Warren Buffett é acionista e depois não é acionista, e aí um monte de coisa foi acontecendo, saiu todo mundo, né? Entrou uma nova gestão, colocaram ali uma empresa para investigar os financials aí do negócio, e percebeu-se que, de fato, a Esquadra tinha razão. Então, muitas das coisas que a Esquadra tinha colocado como dúvidas sobre a rentabilidade do negócio foi descoberto agora. E aí eles demoraram um pouco para divulgar os resultados e divulgaram. E fizeram bastante ajuste, tanto ajuste nos resultados de 2019 quanto de 2018. Tá? Então, acharam algumas fraudes, né? Ainda estão investigando ali para saber o tamanho do problema, até para abrir um inquérito aí, eventualmente, contra os antigos gestores, né? Então, só para vocês terem uma ideia, em 2019, eles tinham reportado um lucro líquido de 1 bilhão e 700. E aí eles fizeram esse ajuste e esse lucro ele caiu de 1,700 para 1,200, ou seja, meio bilhão de lucro sumiu. Né? Era erro contábil. Não era que é erro contábil, eles foram fazendo uma sacanagem contábil ali e aí foram inflando um pouco da lucratividade. Então aí, foi lá um monte de coisa, né, que eles descobriram e aí aproveitaram e já divulgaram também os resultados do primeiro trimestre. Só para vocês terem uma ideia agora o patamar da empresa, né, como é diferente, né? Dizem que esse resultado do primeiro trimestre está tudo certinho. Vamos lá. Então, ó, tiveram lá a parte de receita e prêmios, tudo muito em linha com o mesmo trimestre do ano passado, só que a parte de despesas e operações, principalmente na parte do sinistro que eles pagam, eles começaram a contabilizar de uma forma correta, que eles estão falando, né, na competência correta. Então, o que aconteceu? O lucro líquido dos caras foi 13,9 milhões. Contra 178 do mesmo trimestre do ano passado, uma queda de 92%. Mas calma, pessoal, porque esse 178 ele foi ajustado, porque o que eles tinham divulgado no primeiro trimestre de 2019 era um lucro de 350 milhões. Então era 350, já fizeram o ajuste, né? Foi para 177, já puta no ajuste. E agora a rentabilidade comparado, né, esse primeiro trimestre com o primeiro trimestre do ano passado caiu 92%. Esse, né, é o que a Esquadra falava que seria mais ou menos o nível de rentabilidade correto aí do IRB. Então, o que aconteceu?
A divulgação ela foi péssima para o mercado, as ações caíram mais do que já tinham caído, e agora a galera está observando melhor os financials. E ainda o pessoal não está tranquilo, por quê? Porque no call, o próprio CEO atual, ele falou o seguinte, olha, a gente ainda está investigando. Ou seja, talvez ainda possa, né, encontrar mais coisa para frente. Então é um esqueleto, né, estão procurando um monte de esqueleto lá, talvez aconteça aí o surgimento de mais alguma notícia bombástica, mas a esquadra tinha razão. A rentabilidade do negócio não era tão espetacular assim como eles tinham divulgado. Só para vocês, né, terem nível de comparação, o ROE, né, que eles tinham, que era o espetacular, né, comparado com as empresas do mesmo setor, que no primeiro trimestre do ano passado eles tinham divulgado que era 37,6, caiu para 1,5. Tá? Essa é a rentabilidade real do negócio. Então, aconteceu aí, IRB ainda, né, não está resolvido esse problema, porque um dos grandes problemas também que eles identificaram foi a reserva técnica. Eles vão ter que aumentar a reserva técnica em mais 2 bi. O que é reserva técnica? Né? Então, você vai lá, você é uma seguradora, você vende lá prêmio para o mercado. Então, eu vou segurar. Se toda a minha carteira pedir sinistro, eu tenho que pagar 1 bilhão. Eu preciso ter 1 bilhão, né, no meu caixa? Não preciso. Mas dentro de algumas regras de contabilidade e até estatística, né, você tem que ter uma reserva ali para caso dê algum problema lá de sinistralidade na sua carteira. Então, eles fizeram a conta correta, tem que injetar mais 2 bi dentro da companhia. O que eles vão fazer? Ou os próprios sócios vão lá e injetam esse negócio, ou eventualmente vão fazer uma oferta pública aí para tentar levantar dinheiro no mercado. Quem vai querer colocar mais dinheiro num negócio que você não tem certeza se os financials estão corretos? E aí? Pois é, Renato, isso é muito complicado, né? A IRB já começou naquela discussão. Lembra que o Warren Buffett, né? Eles falaram que o Warren Buffett investia na IRB, aí o Warren Buffett foi lá e falou, não invisto na IRB, né? Todo aquele negócio, né? E agora esse ajuste monstruoso, né? Isso faz com que muitos investidores fiquem doentes. Olha só que beleza, e agora nosso próximo tema do BTC Journal é justamente para esses investidores que foram lá apostar numa empresa, a empresa vai lá, muda todos os números e deixa você doente. Né? Então, peguei uma notícia aqui, a gente tem mais duas notícias, né? E a penúltima aqui é do Neofeed, e o título é Polêmicas, Hidroxicloroquina e Investimentos. A Prevent Senior acelera na crise. Né? Aqui fala do aumento do número de leitos, 4 novos hospitais que serão inaugurados, né? Um gigantesco Morumbi, né? Do super tecnológico, e uma entrevista também com o CEO, o fundador e CEO, Fernando Parrilho, que fala de investimentos aí na ordem de 350 milhões de reais. Né? Renato, a gente já falou bastante sobre o setor de saúde aqui, né? E um dos aspectos interessantes que a Prevent Senior compartilha com a Intermédica Hapvida, que já foram tema do BTC Journal, a gente já avaliou no detalhe, são os modelos verticalizados na saúde. Né? Então, se você puder só dar um vislumbre aí desse modelo para a gente seguir. Bom, basicamente, a gente até ensina isso também nos nossos cursos, o processo de verticalização ele tem alguns ganhos, né, que a gente chama de sinergia. No caso do hospital e do seguro, né, do plano de saúde, é bom porque se você tem um modelo verticalizado, você consegue controlar bem, né, os gastos que você vai incorrer, né, quando o usuário utiliza, né, o plano de saúde. Então, quando você tem um plano de saúde, né, o gasto é o repasse para o hospital. O hospital, a receita dele vem do plano de saúde. Então, o hospital está super engajado em fazer você fazer um monte de exame, que aí diminui bastante a rentabilidade do plano de saúde. E o plano de saúde, obviamente, quer dificultar, né, esse acesso ao plano de saúde. E aí a experiência como um todo do cliente é muito ruim. Esses modelos verticalizados, Intermédica, Hapvida e a Prevent Senior, tentam melhorar, né, a experiência do cliente e fazer o melhor controle ali na parte de custos, fazendo todo, né, esse modelo verticalizado ser muito mais rentável do que ele separado. Pois é, e a Prevent Senior, apesar dela não ser uma empresa de capital aberto em bolsa, né, ela é uma empresa que divulga os seus balanços anuais. Né? Então, eu peguei aqui o balanço de 2019 para entender como está esse modelo. Né? Vamos lá, só falando um pouquinho do histórico da Prevent Senior, que eu acho que é interessante. Né? Então, começou lá com os dois irmãos, né, o Fernando Parrilho, que é administrador, e o irmão dele, o Eduardo, que é médico. Né? Eles começaram lá atrás, nos anos 90, trabalhando com ambulâncias, né, fazendo transporte dos pacientes e tal, com uma rede de ambulâncias. E em 97 surgiu a Prevent Senior com o primeiro hospital na Moca. Tá?
E aqui começou o crescimento da Prevent Senior como plano de saúde e também hospitais. Então, essa parte verticalizada é desde o começo. A rede Santa Maggiore é a rede própria do grupo Prevent Senior, né? E, claro, o plano de saúde. E em 2020, esse ano, a Prevent Senior entrou no mainstream das notícias, né? Porque, dado o seu público-alvo, que são idosos, né? Foi um dos hospitais que mais tiveram óbitos em relação à Covid-19, e também teve uma crítica pública aí do Mandetta, quando era ministro da Saúde, em relação à Prevent Senior, desconfiando do modelo, etc. Como que um modelo baseado em pessoas idosas consegue dar dinheiro, né? E é isso que eu vou mostrar para vocês. Nem sempre o senso comum, como foi pensado aí ao longo do tempo, é o que de fato acontece, né? Então, na crise, eles tiveram 3 hospitais dedicados à Covid, fizeram uma série de protocolos, usaram cloroquina para poder mensurar, né? Então, a melhoria dos pacientes, enfim, uma série de ações. E aí tem a parte estratégica, né? Então, o nicho, eles abordam aí pessoas acima de 50 anos, público de terceira idade, e como que eles conseguem lucratividade com esse público? Com um trabalho forte de prevenção, né? E, claro, a verticalização que o Renato comentou. Vamos lá, falando um pouco dos financials, né? 2019, a Prevent Senior teve uma receita bruta operacional de quase 3,5 bi de reais. Foi um aumento aí de 21,7% em relação à receita de 2018. Né? Praticamente toda a receita relacionada a plano de saúde. Tem uma parte que não está relacionada a plano de saúde, que é de 11 milhões, né? Muito pequena em relação ao total. O lucro bruto da operação foi de 1 bi. 1 bi. É um aumento de 26% em relação a 2018. E falando dos custos da operação, né, que são todos os custos relacionados a sinistros, operações, etc., dentro do plano de saúde, 1 bi da rede credenciada, 1,3 bi da rede própria e 21 milhões através do SUS. Tá? Então, também é uma empresa que não depende do SUS para sobreviver, vamos dizer assim. EBIT, né? Então o lucro operacional foi de 572 milhões de reais e o lucro líquido 432 milhões. Então, uma empresa extremamente lucrativa, né? Ela tem uma margem bruta de quase 30%, 29,7%, e uma margem líquida de 12,4%. Só para efeito comparativo, Renato, você lembra quanto que era a margem bruta e margem líquida da Intermédica? A Intermédica é uma margem bruta de mais ou menos uns 27, 27,5, e a margem líquida é de 5. Negócio com uma margem líquida bem apertada, né? Mostra que a Prevent Senior, comparativamente com esse modelo, é bem operacional, é bem tocada aí. Pois é, isso é muito interessante. Então, os resultados são expressivos, é excelente, muito bem administrada, e a gente vê isso também pela estrutura de endividamento e caixa e a geração de caixa operacional. Então, a empresa gera caixa? Claro que gera. Ela tem aquilo que o Renato gosta muito, que é o ciclo de conversão de caixa invertido. Então, esse modelo de plano de saúde, você primeiro paga para depois utilizar e a empresa ter o gasto de fato, né? Então, gerou aí mais de 435 milhões de caixa operacional no ano de 2019, tem mais de 750 milhões de caixa equivalentes, né, aqui investimentos de curto prazo, etc., e dívida bruta 70 milhões. Né? Então, praticamente, é troco de pinga se pensar no valor do caixa. Né? Uma empresa praticamente sem dívida, geradora de caixa, com uma estrutura razoavelmente leve, né, e muito bem operacional e rentável. É, né? Muito interessante esse modelo, a gente fala bastante dele nas aulas de estratégia, né? Vale a pena ficar atento, né? E aí está esse modelo da Prevent. Bom, seguindo aqui então, pessoal, para a última notícia do BTC Journal, seguindo no mercado de saúde, a gente tem um novo IPO pela frente, hein, pessoal? Olha só, valor econômico. Pague menos, confirma pedido para oferta inicial de ações. A companhia vai buscar cerca de 1,5 bilhão de reais, o que ainda será definido no próximo mês. Bom, Renato, se tem IPO, tem prospecto, a gente coloca no BTC Journal e vê como está esse negócio. O que você pode falar da Pague Menos? Vamos lá. Pague Menos foi uma solicitação, né, nas nossas redes sociais. Basicamente, ela é uma rede de farmácias, a terceira maior do Brasil, a princípio.
e foi fundado pelo Deusmar. Deusmar é um cara bem conhecido no mercado, um cara rico, né, um dos mais ricos aqui no Brasil. Ele fundou a empresa em 1981, lá em Fortaleza, e aí veio crescendo fortemente, né, a sua rede de lojas. Hoje ele tem 1.122 lojas, né? Tá crescendo, sempre varia um pouco esse número, mas é um número interessante. Ele tem um market share muito forte no Nordeste, 20%, é a representatividade dele lá. No Norte, 10%, e no total, no agregado ali do Brasil, uns 5%. O líder, como a gente já comentou aqui, é a famosa Raia Drogasil, que tem mais de 2.000 pontos de venda, com market share ali em torno de uns 14% no Brasil como um todo. Então, assim, é uma empresa que já vem se reestruturando nos últimos anos, ensaiou algumas vezes a abertura de capital, voltou atrás, até porque os resultados não estavam muito bons. Teve até um problema lá em 2018, que o Deusmar foi preso, né, por um problema lá com a CVM lá, foi preso, aí voltou, aí teve um problema. Em 2015, se eu não me engano, a General Atlantic, um private equity, entrou, né, comprando uma participação de 17%, acho que pagou uns 600 milhões, um valuation ali de, né, 3,5 bi. E agora, né, a princípio, eles passaram 2019 com um ano de reestruturação, e o primeiro trimestre foi um primeiro trimestre bom. A gente viu, né, no resultado lá da empresa aqui do Brasil, a Raia Drogasil, e lá dos Estados Unidos, se eu não me engano, a CVS, que o primeiro trimestre, por causa da pandemia, houve uma antecipação, né, de compra dos clientes, e aí, obviamente, a receita subiu bastante e o resultado foi bom. Dado que esse primeiro trimestre foi um resultado bom, eles falaram assim, olha, vai ser bom a gente fazer um roadshow agora, com esse resultado, que aí tá bom, para a gente ver se a gente consegue fazer a abertura de capital. Eles estão querendo captar mais ou menos 1 bi, né, nessa abertura de capital. Vamos ver se eles vão conseguir. A General Atlantic está meio que forçando a barra para eles conseguirem fazer, até para ser uma empresa de capital aberto, para eles terem mais liquidez na participação deles, dado que eles já estão desde 2015. Os números, né, passando rapidamente, ano passado eles tiveram uma receita líquida de 6,4 bi e com uma margem bruta de 31,4%. Margem EBITDA de mais ou menos ali uns 7%, né, 6,9%. E teve prejuízo. Então, 2019 foi um ano de ajuste. Tanto é que eles diminuíram a quantidade de lojas que eles tinham. Para quê? Para tentar dar uma melhorada nos números, para conseguir mostrar bons números ali no Roadshow. Só em nível de comparação, né? Quando a gente pega ali a margem EBITDA, essa é ajustada, né? Quando a gente pega a margem EBITDA real do negócio, deu mais ou menos uns 3,8%, e comparado com o Raia Drogasil, que é a empresa disparada mais eficiente do mercado, a margem EBITDA da Raia Drogasil é 7,3. Então, 7,3 contra 3,8, né, você vê que a eficiência da Raia Drogasil ainda é bem maior. Então, isso daí é uma das coisas que o pessoal tem problema na hora de ir para o mercado, porque você sempre vai ser comparado com Raia Drogasil, seu nível de eficiência é sempre menor, então, o que vai acontecer, né, você sempre vai ter um desconto ali no valuation. Mas eles melhoraram bastante, né, os números, divulgaram também o resultado do primeiro trimestre. No primeiro trimestre, eles tiveram um crescimento de receita interessante, né? Um crescimento de 8,8%, e aumentaram bastante também a rentabilidade. Eles tinham dado prejuízo no primeiro trimestre de 2019, agora eles conseguiram fazer um lucro, tá? E chegaram numa margem EBITDA de 7,1%, um pouco mais próximo ali dos níveis de Raia Drogasil. Então, é basicamente isso, né, que é o prospecto do IPO da PagMenos. Eles mostraram lá que no primeiro trimestre aquela mesma tendência, tiveram um same-store sale absurdamente alto, né, de 10%, quase 11%, muito por causa da antecipação. A divisão de produtos dele é muito parecida com a da Raia Drogasil. E aí a única curiosidade que eu tive, né, foi ver o quê? O ciclo de conversão de caixa, né, para ver se esse negócio ele tem eficiência operacional comparável com a Raia Drogasil. Qual que foi a minha surpresa ao ver que o ciclo de conversão de caixa da PagMenos no primeiro trimestre de 2020 foi 40 dias. Esse é o ciclo de conversão de caixa deles. E o da Raia Drogasil foi 56. Eu falei assim, ô louco, né? A Raia Drogasil tem um ciclo maior, né, do que a PagMenos. E aí eu fui identificar, né, que é o dia de estoque, mais dias de recebimento, menos os dias de fornecedores. Tudo estava igual, a não ser o dia de recebimento. Ou seja, eles recebem o dinheiro, né, mais rápido do que a Raia Drogasil. Falei, será que eles antecipam o recebível? Fui lá, vi que não. E aí eu percebi o que é. Eu fui ver, né, e isso daí é muito interessante para a gente analisar quando a gente está analisando business diferentes, né, em representatividade. Eu dei uma olhada ali na divisão de pagamentos, meios de pagamentos lá do PagMenos. 32% do que eles recebem, das vendas deles, são pagos em dinheiro. Então, o
que acontece, né? Isso daí da Raia do Brasil é muito mais baixo. Como eles têm uma representatividade muito forte no Norte e Nordeste, que lá o dinheiro ainda é utilizado de uma forma muito mais, né, frequente do que aqui no Sudeste, por exemplo, eles conseguem ter uma antecipação nos dias de recebíveis no caixa. E aí melhora bastante o ciclo de conversão de caixa. Então é bem interessante, né? É um negócio que é bem menor, né, do que a Raia do Brasil. A Raia do Brasil teve 19 bi de receita no passado contra 6, né, da Pague Menos. Mas vai ser mais uma opção aí em farmácias, caso eventualmente os acionistas queiram, né, o mercado financeiro, o investidor queira ter mais uma opção no mercado. Um negócio bacana. Pois é, mais uma opção de farmácias para os investidores. E com essa notícia a gente finaliza o BTC Journal de hoje e dessa semana. Então eu queria agradecer, Mayara, muito obrigado pela participação. Obrigada a você, Habib. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Muito bom, Renato. Obrigado também. Manda seu recado. Valeu, Habib. Valeu, Mayara. Pessoal, até a próxima semana. Um abraço. Muito obrigado, pessoal, e obrigado você que, pela paciência e interesse, acompanhou a gente até agora. A gente tem encontro marcado na próxima semana para mais notícias e mais análises. Um grande abraço e a gente se vê lá. Até lá. Tchau, tchau.